Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História. E olhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 10, objeto de conhecimento, saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, com detalhamento, cultura dos povos amazônicos, ribeirinhos e indígenas. Vamos à nossa aula? Queridos, o tema desta aula são povos amazônidas, povos da região amazônica. Como bem nós sabemos, a região amazônica abriga diversos povos, diversas etnias. De acordo com estudiosos, há a presença de 180 etnias na Amazônia, seja ela legal e internacional. Então, olha só a quantidade de povos que nós temos na Amazônia. E para sabermos melhor, trouxemos aqui mais informações sobre esses povos da Amazônia. Acompanhem comigo. Povos da Amazônia, habitantes tradicionais. Quando se fala de habitantes tradicionais, temos que ter em mente aqueles povos que já habitavam a região há muito tempo. Então, quando se fala de tradição, quer dizer de um grupo de situações, de costumes que estão presentes há muito tempo. Então, esses habitantes tradicionais, quem seriam na Amazônia? Justamente os povos indígenas. Com o passar do tempo, esses povos indígenas também receberam os ribeirinhos, os quilombolas, que vão fazer parte desses habitantes tradicionais da região amazônica. Temos a presença também de indígenas, claro, povos indígenas, certo? E trabalhadores rurais, que também faz parte desses habitantes tradicionais. Esses povos, eles praticam o que nós chamamos de extrativismo vegetal. O que seria isso? A retirada de frutos da própria floresta. Então, a floresta ela é autossustentável para esses grupos que habitam a região durante muito tempo. E também uma das principais características dos povos amazônidas é justamente a sua sobrevivência de acordo com o ciclo dos rios, que nós chamamos de período de cheias e período de vazante. Então, esses ciclos dos rios vai moldar a sobrevivência desses povos da região amazônica. Olhem só, para melhor compreendermos, trouxemos também os espaços do ambiente amazônico. Coloquei aqui dois principais. Nós temos a várzea, que é a região sujeita às inundações anuais, e também a terra firme, que é a região normalmente não inundada. Observem agora a nossa imagem, que nós trouxemos aqui a subdivisão da floresta amazônica. Olhem só, nós temos aqui duas imagens para retratar os tipos de mata na Amazônia. Então aqui nós temos a primeira imagem, né, a imagem número 1 aqui, em que demonstra o período fora do período de cheia. E aqui nós temos justamente o nível do rio, certo? Na segunda imagem, nós temos o período de cheia. E nós temos aqui uma representação de uma época chuvosa e, no caso aqui, o aumento, né, do leito dos rios. Então, nessas imagens aparecem justamente três tipos de matas principais da região amazônica. A primeira delas é a mata de igapó. Observem que a mata de igapó, nas duas imagens, ela está submersa, ou seja, essa região ela fica constantemente alagada. E existem vegetais que se reproduzem, né, que conseguem sobreviver a essa região, como por exemplo os buritis. O segundo tipo de mata é a mata de várzea, né? Observem aqui, que é esse que eu estou marcando agora para vocês. Na primeira imagem, ela está seca e na segunda imagem, ela está submersa. O que acontece nesse tipo de mata? Durante o período de cheia dos rios, essa área ela fica inundada e quando há a vazante, ou seja, o período de seca, essa área ela fica rica em fertilizantes naturais propensas, né, para que haja ali a produção de alguns produtos vegetais. Então, as comunidades ribeirinhas aproveitam esse período para fazer as suas plantações nessa área, visto que essa
esse território, essa área, está rica em fertilizantes naturais. E o outro tipo de mata é a mata de terra firme. Observem que nas duas imagens ela está seca, é uma área mais elevada, essa área ela não é alagada em nenhum momento, né, de período chuvoso. Então, nessa área também nós temos uma grande biodiversidade e mesmo tendo árvores muito grandes, muito exuberantes, ela não tem um solo muito rico como a mata de várzea. Então, esses três tipos de subdivisão da floresta amazônica, nós podemos perceber dentro da floresta amazônica. E para a gente falar melhor sobre isso, né, vamos conhecer agora os ribeirinhos, né? Professora, mas quem são os ribeirinhos? Olhem só aqui na nossa imagem, nós temos esse homem muito preocupado com a vida, só que não, né? No rio e tal, ali, curtindo a paisagem. Ele representa justamente os povos ribeirinhos, que são aqueles habitantes que moram às margens dos rios, certo? E esses ribeirinhos, eles têm uma característica principal que é conviver com o ciclo de cheia e de vazante dos rios. O rio, né, vai ser o principal motor para a sobrevivência desses povos. Para melhor sabermos, né, os ribeirinhos, eles tiveram seu reconhecimento através do decreto presidencial, olhem, acompanha aí comigo na tela, decreto presidencial número 6040 de 2007. Esse decreto, ele serve justamente para instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Lembrando que povos tradicionais eram aqueles povos que já habitavam ali a região durante muito tempo, certo? Então, é necessário haver justamente um reconhecimento desses povos para que eles continuem, né, tendo ali um certo poder e também uma certa regulamentação das áreas onde eles estão habitando. Então, temos a existência formal das comunidades tradicionais a partir deste decreto, instituído em 7 de fevereiro de 2007. A localização para esses povos, né, tradicionais é justamente a região amazônica. A origem, qual é a origem desses povos ribeirinhos? São populações nativas, indígenas e descendentes de nordestinos, atraídos para trabalhar nos seringais. Professora, mas o que eram seringais? Eram locais em que eles estavam, eram locais em que se extraía o látex, que é um tipo de borracha que foi extraído, né, e foi explorado durante muito tempo, durante o final do século XIX e início do século XX aqui na região amazônica e que foi o motor propulsor para a economia da nossa região. E também esse decreto, né, ele vai visar a ausência de políticas públicas que vai forçar os nordestinos a se adaptarem ao ritmo dos rios e florestas. Lembrando que os povos ribeirinhos também são oriundos justamente de nordestinos que vieram para a região. E por conta, né, de eu ter visto ali o nosso amigo ribeirinho na beira, lá no meio do rio, né, com seu remo, eu acabei me posicionando aqui também no meio do rio, né? Claro, né? Para podermos falar um pouco melhor sobre os ribeirinhos. Lembrando que o rio é a estrada para esses povos ribeirinhos, né? Por que estrada? Porque é o meio de transporte que eles utilizam para se locomover na região. Então, o rio possui um papel fundamental na vida dos ribeirinhos. Como eu falei anteriormente, né, é a rua para os ribeirinhos. Imagina só, né, num calor desses, se de repente tiver muito sol, nós vamos estar no meio desse ambiente em que nós temos água em abundância, né? E esses povos ribeirinhos, eles usam a jangada, usam barcos para sua locomoção. O rio é sua fonte de renda e sobrevivência e eles praticam também a pesca. Então, esses povos, né, que habitam a região ribeirinha, a área amazônica, eles têm o rio ali como sua principal paisagem, seu meio de transporte e também um meio para extrair a sua subsistência, ou seja, alimentos para que eles possam poder sobreviver. Então, essas são as características principais dos povos ribeirinhos. Lembrando ainda, né,
que esses povos, esse ambiente, ele está, vamos dizer assim, ameaçado. Por quê? Por conta da exploração das matas, por conta do desmatamento, o aquecimento global. Então, todos esses fatores acabam influenciando no ciclo dos rios, em período de seca e de vazante. Então, por conta dessas mudanças climáticas e também da ação predatória do homem, esse ambiente ele acaba estando em uma condição de, vamos dizer assim, um problema, certo? Por quê? Porque ele pode vir a desaparecer de acordo com as medidas adotadas pelo homem, certo? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a arquitetura ribeirinha. Acompanhem comigo. Temos casas de madeira, que são as palafitas, que são casas suspensas. Observem na nossa imagem que nós temos aqui justamente uma representação dessa palafita. Nós temos aí estacas, que elas são fincadas no solo, e o objetivo é que a casa fique no nível um pouco mais alto. Por conta de ela estar aí próxima aos rios, nós temos justamente a questão da preocupação com a cheia. Então, essas casas elas ficam um pouco mais altas, justamente para que quando houver a cheia dos rios, as águas, né, não inundem as casas, certo? São casas suspensas, como vocês viram aqui, e tem um problema, não possuem energia elétrica, água encanada e saneamento básico. Então, esses são os problemas oriundos da arquitetura ribeirinha. Vamos observar também que nós temos a tecnologia. Qual era o tipo de tecnologia usado, né? Usavam tábuas para subir o piso nos períodos de cheia, que nós conhecemos como o uso de marombas, que é justamente a suspensão do assoalho da casa em épocas de cheias. É importante nós falarmos aqui que essas marombas elas também podem ser coletivas, ou seja, construía-se as marombas e as populações, né, as residências, os habitantes que estavam próximos uns dos outros, usavam essas marombas como uso coletivo, justamente para proteger os seus mantimentos, os seus animais, vamos dizer assim, os seus eletrodomésticos, os seus móveis, para que não fossem aí inundados pelas águas dos rios, certo? Outro tipo de habitação nessa região são justamente os flutuantes. Nós trouxemos aqui uma representação do flutuante. São habitações sobre as águas, a sua base é feita com madeira de assacu e as paredes com madeira de taúba ou maçaranduba. Então, esse tipo de material precisa ter constantemente manutenção, para que não venha a apodrecer por conta do contato direto com a água. Esses flutuantes, eles também podem servir como escolas, como algumas unidades básicas de saúde e também como comércio. Inclusive, muitos flutuantes hoje funcionam como atrativo turístico, em que as pessoas vão até lá, fazem pesca artesanal, há um restaurante, né, sob esses flutuantes que faz com que a economia local também gire de acordo com a presença dessa habitação típica das comunidades ribeirinhas. Ok? Então, outra questão que nós podemos levantar aqui é em relação às práticas agrícolas desses povos ribeirinhos. Acompanhem comigo. Temos, né, o cultivo do milho e da mandioca. Vamos observar também a produção de farinha e a coleta de castanha e açaí. É importante nós lembrarmos que a mandioca ele é um produto da área de várzea e a castanha e o açaí, né, a castanha principalmente, ela já é um produto oriundo da terra firme. Então, os habitantes, os ribeirinhos, eles vivem às margens dos rios, porém eles conseguem lidar muito bem com toda a dinâmica da floresta amazônica. Eles conseguem aproveitar tudo o que a floresta consegue proporcionar a eles e trabalhar da melhor forma possível em todos os tipos de espaços, né, geográficos que nós temos na região. Eles conseguem abstrair produtos da área da terra de várzea, da terra de igapó e também da terra firme. Tudo isso para promover justamente a sua sobrevivência, certo? Vamos conhecer agora os saberes dos ribeirinhos. Olhem só, acompanhem comigo.
Conhecedores da fauna e da flora, ou seja, dos animais e dos vegetais presentes na área da floresta amazônica, usam as plantas medicinais. Lembrando que os ribeirinhos, eles são oriundos justamente dos indígenas e também de nordestinos que vieram para a região e aprenderam, né, justamente o cotidiano da região amazônica. Então, o uso de plantas medicinais vai ajudar muito no desenvolvimento desses ribeirinhos, visto que muitos deles não têm acesso direto às condições de saúde, aos hospitais, à escola. Então, isso, né, vai ser um diferencial para esses povos ribeirinhos. E o saber desses povos é transmitido oralmente, através também da tradição. Então, dentre os saberes dos ribeirinhos, também temos o ritmo e caminhos das águas. As águas, elas vão justamente favorecer essa dinâmica do ribeirinho com a sociedade, com seu modo de vida. Eles vão se adaptar ao que a natureza está oferecendo a eles. Vão se adaptar ao regime da floresta e das águas, mas modificam sua realidade para atender suas necessidades. No caso, quando há um período muito longo de estiagem, ou seja, de seca ou de cheia, né, os ribeirinhos eles precisam se adaptar àquela situação, precisam se reinventar. Isso é uma característica crucial para os povos ribeirinhos, certo? Ou comunidades tradicionais. E também nós podemos perceber nesses povos o isolamento econômico. Por viverem às margens dos rios, não há um comércio dinâmico entre esses povos. Então, eles acabam produzindo uma economia de subsistência, ou seja, para a sua própria sobrevivência, mas eles possuem esse isolamento econômico, mas não quer dizer que eles não consigam dinamizar a economia do território. Há pouco eu falei para vocês sobre a questão dos flutuantes, né, que atualmente eles também servem como atrativos turísticos. E isso faz com que haja ali uma dinamicidade na economia da região amazônica, certo? Saindo um pouco dos povos ribeirinhos, vamos conhecer agora os quilombolas, que também fazem parte dessa sociedade amazônica. Então, os quilombolas são descendentes e remanescentes de quilombos. O que são quilombos, professora? Acampamentos defensivos. Eram locais para onde os negros escravizados eles fugiam, em busca de ter ali um ambiente propício para que eles pudessem se desenvolver longe dos castigos físicos e da imposição do trabalho que era colocado a eles pelos os senhores de escravizados. Nós temos os quilombos amazônicos, que vão reunir os negros escravizados, geralmente, né, os descendentes de africanos, indígenas, mestiços e brancos. Então, observem que os quilombos na Amazônia não vai ser um local apenas para os negros escravizados, né? Vai ter a presença dos indígenas e de outros povos, né, de outras pessoas que precisavam de um local seguro para a sua sobrevivência. E nesse contexto das comunidades quilombolas, nós temos a manutenção das tradições culturais. Nós temos a manutenção das tradições culturais, certo? Então, isso são características, né, das comunidades quilombolas. Continuando, são grupos étnico-raciais com ancestralidade negra, resistente à escravização. Observem aqui no nosso mapa que nós temos pessoas quilombolas no Brasil. E a região amazônica tem a presença desses quilombolas. Embora, né, não seja tão, vamos dizer assim, gritante, mas nós temos aqui nessa região a presença, né, de negros escravizados que formaram comunidades quilombolas. Então, lembrem que são grupos étnicos raciais que têm como seus ancestrais os negros, né, que foram resistentes à escravização. A sua formação data, né, a segunda metade do século XVIII. Africanos
levados para fazendas de gado e cacau na região amazônica. Então, na região amazônica havia a presença de fazendas de gado e cacau, e esses africanos vieram para a região na condição de escravizado, e esses escravizados possuíam uma forma de resistência que era justamente a fuga, e quando eles fugiam, eles iam para os quilombos. Então, nós temos aproximadamente a 1.000 comunidades quilombolas na Amazônia. Então, mesmo não tendo uma grande representatividade de negros escravizados na região amazônica, nós vamos perceber que há muitas comunidades quilombolas aqui, sim, certo? Aproximadamente 1.000 comunidades nessa região. Continuando, como é que era a vida nos quilombos? Bem, eles praticavam a agricultura, a caça, a criação de animais, coleta, mineração e comércio. Havia também aliança entre escravos de ganho ou escravos libertos e homens livres. É importante nós observarmos nessa relação, porque há uma dualidade entre essa aliança entre os escravizados de ganho e homens livres. Por quê? Os escravizados de ganho eram aqueles escravizados, eram aquelas pessoas que trabalhavam para o seu senhor, trabalhavam fora das áreas rurais, né? Geralmente eram em centros urbanos que eles trabalhavam, e o que eles arrecadavam, o que eles recebiam, eles ficavam com uma parte e davam o restante para o seu senhor, ou eles davam tudo que eles recebiam para o seu senhor. E os homens livres, né, eles tinham uma relação, poderia ser amigável. Como é que seria essa relação amigável? Ajudando os negros escravizados a conseguir dinheiro para comprar sua alforria. Então, esses negros, quando eles estavam na condição de escravizados de ganho, eles conseguiam ganhar um certo valor, um certo dinheiro, e eles conseguiam, às vezes, né, comprar a sua alforria, comprar a sua liberdade com esse pagamento do seu serviço. Qual era a outra forma de, vamos dizer assim, de relacionamento entre esses negros e os homens livres que poderia ser ruim? Porque os dois, eles estavam ali disputando os mesmos tipos de trabalho. Então, essa era a dualidade, né, entre essa aliança entre negros de ganho e também os homens livres. Mas, em sua grande maioria, os homens livres, eles acabavam beneficiando esses negros escravizados para que eles conseguissem, sim, a sua liberdade, ou então, né, escondendo dinheiro, ou então dando abrigo para os negros fugidos. Então, nós podemos perceber que havia, sim, uma relação de cordialidade entre esses dois grupos, certo? Em relação às tradições quilombolas, vamos ver liberdades para rituais religiosos. E, nesse caso, nós podemos fazer uma alusão ao que nós chamamos de sincretismo religioso. O que isso quer dizer, professora? Os rituais religiosos africanos estavam inseridos nos rituais católicos da religião cristã e também na espiritualidade indígena. Então, quando há a junção de diversos elementos religiosos, de tradições religiosas diferentes, nós caracterizamos essa situação como sincretismo religioso, certo? E faz parte também da tradição quilombola. Outra situação e outra expressão quilombola é justamente a capoeira, expressões culturais formadas a partir de diversos rituais africanos. A capoeira, ela é uma arte marcial, ela pode ser também considerada atualmente como um esporte, e durante muito tempo ela foi vista como uma forma de resistência dos negros escravizados. Durante um período da história brasileira, era proibido o uso, né, ou a prática da capoeira, até porque viam como essa dança, como essa luta poderia ser benéfica para o negro escravizado ou ex-escravizado, e acabava sendo vista pelas autoridades brasileiras como uma forma de resistência e também de, vamos dizer, de violência por parte desses negros que praticavam a capoeira, certo? Outra questão também que podemos levantar em relação às tradições quilombolas são as danças, como o samba de cacete, o lundu, a valsa e mazuca,
que são danças de origem africanas. Nesse momento agora, vamos observar qual era a relação entre quilombolas e indígenas. Bem, ambos eram explorados e oprimidos pelos europeus. Buscaram refúgio para resistir à escravização e aliam-se para defender o território. Então, tanto os quilombolas quanto os indígenas, eles conseguiram ter uma certa resistência face à escravização. Esses dois grupos, né, os negros escravizados e os indígenas, eles ficaram na condição de escravizado. Eles foram escravizados pelos europeus. Então, eles acabaram se unindo para resistir a essa escravização. Eles se aliaram também para defender o seu território. Então, esses dois grupos, eles são símbolos de resistência para a opressão dada pelos europeus. Os europeus, durante muito tempo, conseguiram subjugar esses grupos, né? Tanto os quilombolas, que são descendentes de negros escravizados, quanto os indígenas. E nessa situação, os dois grupos se unem para resistir, certo? E o que acontece depois disso, né? Eles se unem e eles precisam de reconhecimento. Reconhecimento de comunidades quilombolas na Amazônia são necessárias, né? São necessários. Então, nós temos o processo de identificação. A primeira situação a ser feita é saber onde fica a área de uma comunidade quilombola. Saber se as pessoas que habitavam ali realmente são descendentes de negros escravizados, há quanto tempo eles moram naquela área, quais são as tradições que eles carregam, certo? A remanescência quilombola também deve ser certificada, o título e o reconhecimento dessas terras. Para isso, são necessárias, né, políticas públicas, como, por exemplo, a lei que nós vimos há pouco, né, o decreto que vai reconhecer as comunidades tradicionais da Amazônia, e também o crescimento e desenvolvimento da comunidade são características que devem ser levadas em conta para que haja o reconhecimento dessas áreas ou dessas comunidades quilombolas na Amazônia. E quais são os problemas enfrentados por essas comunidades, né? Vamos lá. Demarcação de terras. Professor, o que é demarcação de terras? É delimitar as terras, né? Separar as terras que são de comunidades quilombolas. Ter um título desses territórios como territórios quilombolas e uma política eficaz e específica para protegê-los. O que tem acontecido ultimamente? Terras que são demarcadas como áreas de comunidades quilombolas começaram a ser ameaçadas por grileiros. Quem são os grileiros? São aquelas pessoas que acabam invadindo terras de outras pessoas. Na medida que eles vão invadindo, eles querem tomar posse daquelas terras, desmatam aquelas áreas em nome de uma outra pessoa, de um grande fazendeiro, por exemplo. E como não tem uma política específica e eficaz que proteja essas terras, elas acabam ali sendo invadidas e exploradas por outros povos que não são as comunidades quilombolas ou as comunidades ribeirinhas ou os povos indígenas. Por quê? Porque eles não têm ali uma fiscalização eficaz que protejam suas terras. Esses são os grandes problemas enfrentados tanto pelas comunidades quilombolas como também pelas terras indígenas. Há uma luta constante desses dois grupos para que as suas terras elas sejam protegidas, até porque esses dois grupos também eles acabam favorecendo o desenvolvimento sustentável da região, uma vez que eles conseguem se desenvolver e utilizar a floresta a seu favor, e também eles acabam protegendo o território, uma vez que eles conseguem fazer essa aliança, né, esse respeito com a natureza, utilizando os recursos que a natureza pode lhe oferecer e, claro, não degradando o meio ambiente. Então, essas são as características principais dos povos ribeirinhos, das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais dos povos amazônicos, amazônidas, melhor dizendo. Então, até a nossa próxima aula.